Capítulo 57 O ferro. Tudo quanto existe nos céus e na terra glorifica Deus, porque Ele é o poderoso, o prudentíssimo. Seu é o reino dos céus e da terra, dá a vida e dá a morte, e é onipotente. Ele é o primeiro e o último, o visível e o invisível, e é onisciente. Ele foi quem criou os céus e a terra, em 6 dias, então, assumiu o trono. Ele bem conhece o que penetra na terra e tudo quanto dela sai, o que desce do céu e tudo quanto a ele ascende, e está convosco onde quer que estejais, e bem vê tudo quanto fazeis. Seu é o reino dos céus e da terra, e a Deus retornarão todos os assuntos. Ele insere a noite no dia e o dia na noite, e é sabedor das intimidades dos corações. Crede em Deus e em seu mensageiro, e fazei caridade daquilo que ele vos fez herdar. E aqueles que, dentre vós, crerem-me fizerem caridade, obterão uma grande recompensa. E que escusas tereis para não crerdes em Deus, se o mensageiro vos exorta a crerdes no vosso Senhor? Ele recebeu a vossa promessa, se sois fiéis. Ele, Deus, é quem revela ao seu servo lúcidos versículos, para que vos tire das trevas e vos conduza à luz, porque Ele é, para convosco, compassivo, misericordiosíssimo. E que escusas tereis para não contribuirdes na causa de Deus, uma vez que a Deus pertence a herança dos céus e da terra? Nesse caso, jamais podereis equiparar-vos aos que tiverem contribuído e combatido, antes da conquista, estes são mais dignos do que aqueles que contribuíram e combateram posteriormente, ainda que Deus tenha prometido a todos o bem. Sabei que Deus está inteirado de tudo quanto fazeis. Qual será o fiel que não quererá emprestar espontaneamente a Deus? Será retribuído em dobro, e terá uma generosa recompensa. Será o dia em que verás, ó Muhammad, os fiéis e as fiéis com a luz a se irradiar, ante eles, pela sua crença. Nesse dia vos alviçaremos com jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morareis eternamente. Tal será a magnífica recompensa. Será também o dia em que os hipócritas e as hipócritas dirão aos fiéis: esperai-nos, para que nos iluminemos com a vossa luz. Ser-lhes-á retrucado: voltai atrás, e buscai a luz. Entre eles se elevará uma muralha provida de uma porta, por detrás da qual estará a misericórdia, e em frente à qual estará o suplício infernal. Os hipócritas clamarão: acaso não estávamos convosco? Ser-lhes-á replicado: sim. Porém, caístes em tentação e vos enganastes mutuamente e duvidastes da religião, e os vossos desejos vos iludiram, até que se cumpriram os desígnios de Deus. E o sedutor vos enganou a respeito de Deus. Assim, pois, hoje não se aceitará resgate algum por vós, nem pelos incrédulos. A vossa morada será o fogo, que é o que merecestes. E que funesto destino! Porventura, não chegou o momento de os fiéis humilharem os seus corações à recordação de Deus e à verdade revelada, para que não sejam como os que antes receberam o livro? Porém, longo tempo passou, endurecendo-lhes os corações, e a sua maioria é rebelde e transgressora. Sabei que Deus vivifica a terra, depois de ter sido árida. Elucidamos-vos os versículos, para que raciocineis. Em verdade, os caritativos e as caritativas, e aqueles que emprestam espontaneamente a Deus serão retribuídos em dobro, e obterão uma generosa recompensa. E aqueles que creem em Deus e em seus mensageiros são os leias, e os mártires terão, do seu Senhor, a sua recompensa à sua luz. Em troca, os incrédulos que desmentem os nossos versículos serão os réprobos.
Sabei que a vida terrena é tão somente jogo e diversão, veleidades, mútua vanglória e rivalidade, com respeito à acento grave multiplicação de bens e filhos, é como a chuva, que compraz aos cultivadores, por vivificar a plantação, logo, completa-se ou é o crescimento e haverás amarelada e transformada em feno. Na outra vida haverá castigos severos, indulgência e complacência de Deus. Que é vida terrena, senão um prazer ilusório. Emulai-vos, pois, em obter a indulgência do vosso Senhor e o paraíso, cujas dimensões igualam as do céu e da terra, reservado para aqueles que cede a quem lhe apraz, porque é agraciante por excelência. Não assolará desgraça alguma, quer seja na terra, quer sejam a vossas pessoas, que não esteja registrada no livro, antes mesmo que a evidenciemos. Sabei que isso é fácil a Deus. Para que vos não desespereis, pelos prazeres que vos foram omitidos, nem nos exulteis por aquilo com que vos agraciou, porque Deus não aprecia arrogante e jactancioso algum. Que mesquinha e recomenda aos demais a avareza. Mas quem desdenhar, que fique sabendo que Deus é, por si só, o opulento, o laudabilíssimo. Enviamos os nossos mensageiros com as evidências, e enviamos, com eles, o livro e a balança, para que os humanos observem a justiça, e criamos o ferro, que encerra grande poder para a guerra, além de outros benefícios para os humanos, para que Deus se certifique de quem o secunda intimamente, a ele e aos seus mensageiros, sabei que Deus é poderoso, fortíssimo. E enviamos também Noé e Abraão, e estabelecemos entre seus descendentes a profecia e o livro, entre eles, aos encaminhados, porém, a sua maioria é depravada. Então, após eles, enviamos outros mensageiros nossos e, após estes, enviamos Jesus, filho de Maria, a quem concedemos o Evangelho, e infundimos nos corações daqueles que o seguem compaixão e clemência. No entanto, seguem a vida monástica, que inventaram, mas que não lhes prescrevemos, nós lhes prescrevemos, apenas com praz a Deus, porém, não o observaram devidamente. E recompensamos os fiéis, dentre eles, porém, a maioria é depravada. Ó fiéis, temei a Deus e crede em seu mensageiro. Ele vos concederá dupla porção da sua misericórdia, dar-vos-á uma luz, com que vos encaminhará e vos perdoará, e Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Que os adeptos do livro saibam que não têm qualquer poder sobre a graça de Deus, porque a graça somente está na mão de Deus, que a concede a quem lhe apraz, sabei que Deus é agraciante por excelência.